Beleza, pessoal, vamos dar início a mais uma montagem aqui de comandos elétricos, mais uma vez acionando aqui a nossa carga motriz. No entanto, agora estamos implementando o procedimento de reversão do sentido de rotação, né, de operação do motor. Então a gente pode notar que aumenta a complexidade, né, das ligações, quantidade de cabos, quantidade de componentes. Isso vocês podem constatar tanto no ambiente de simulação do cadecino, quanto no próprio diagrama que vocês têm acesso através da apostila, né? Então, qual é a grande sacada desse acionamento? Para que a gente possa realizar a reversão, né, a inversão do sentido de rotação, eu tenho que inverter as fases, alterar a sequência de fase da ligação do motor, certo? Não é recomendado fazer essa inversão brusca. Então, o ideal é, se o motor está operando em um determinado sentido de operação, sequência ABC, o recomendado é realizar a parada, o motor parar nesse sentido de rotação. Quando ele parar, a gente aciona a botoeira referente ao outro sentido de rotação, tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma botoeira atrelada a um contactor para um sentido de rotação e a outra botoeira de ligar atrelada ao outro contactor que, no caso, estaria responsável pelo outro sentido de rotação. Nessa montagem, no diagrama que vocês têm acesso, a gente só tem uma botoeira de desliga. Esse botão vai funcionar nos dois modos de funcionamento, tanto no sentido horário ou anti-horário, certo? Em termos de componentes, estamos utilizando esses dois contactores, sendo um para um determinado sentido e o outro para outro determinado sentido. Estamos utilizando só um relé térmico como elemento de saída da conexão dos dois contactores. No roteiro de prática, a gente utiliza um relé térmico para cada contactor, tá? Aqui no laboratório, como no painel a gente não tem dois conjuntos iguais, a gente utiliza um relé térmico na saída para o motor para funcionar com ambos os contactores, tá? Então tem esse pequeno detalhe. Fusíveis da parte de comando, fusível da parte de força, os contactores como eu falei, e aí atrelada a cada contactor, atrelada a cada bobina do contactor, eu tenho um LED, né, um sinaleiro, indicando o sentido de rotação, se é a cor amarela está atrelada ao sentido horário ou anti-horário, e o verde, no caso, vice-versa. Teria que ver qual é a atribuição aí do sentido de rotação para cada um, para daí a gente associar a cor ao sentido de rotação. Meu motor novamente, né? Um motor de 1 CV, W22 PURS da VEG, tensões nominais 220/380, vai estar conectado aqui na conexão estrela, certo? Ainda não está conectado, a gente fez as ligações do painel, vai fazer o teste do circuito de comando primeiro e depois vai analisar a nossa carga. Grande detalhe que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de conexão, como existe a inversão de fases, a gente tem que ter muito cuidado com as conexões e tem que ter muito cuidado com o intertravamento, né? Então, o intertravamento é que no circuito de comando eu tenho um contato auxiliar vinculado ao outro contactor que não está sendo acionado, né, com um elemento série, tá? E aí, aliás, no intertravamento, sempre o contactor que estiver funcionando, o contato auxiliar dele, né, vai impedir que o outro contactor que não está funcionando ele venha a ser acionado. Então, o intertravamento é que a gente insere no circuito de comando essa funcionalidade. No ambiente de simulação a gente consegue reparar direitinho como é que funciona esse mecanismo, ok? Então, beleza. Duas botoeiras aqui. Vamos fazer o teste aqui do nosso circuito de comando. Então, eu vou ligar aqui e acionar as fases da bancada. E já está a bancada está energizada direitinho. Vou acionar uma dessas botoeiras correspondentes a determinado sentido de rotação. Vou acionar aqui a preta. Opa!
deu um pequeno, vamos ver aqui, um pequeno problema no acionamento inicial, não sei, mas tá beleza. Acionei aqui a preta, esse sinaleiro atrelado ao contactor que é acionado aqui por essa botoeira. Beleza, está funcionando. E aqui eu desligo. Vou ligar o outro contactor, é o verde, também está funcionando. E aqui eu consigo desligar. Um detalhe aqui do teste de intertravamento é o seguinte: enquanto o contactor que está vinculado a esse LED estiver acionado, eu posso acionar a outra botoeira que o outro contactor não vai ser acionado. Então isso é um mecanismo de intertravamento, certo? Esse é o teste que devemos realizar. Porque caso contrário, se não tivesse implementado o intertravamento, quando a gente apertasse essa botoeira, ia fechar um curto-circuito entre fases franco, né? Ocasionando a queima provavelmente aí dos fusíveis NH. Então é muito importante essa validação antes da energização aí do motor, certo? Então nesse sentido está funcionando, desligamos, acionamos aqui o outro sentido e agora a gente testa o intertravamento no outro contactor. Está funcionando perfeitamente, ele não deixa ser acionado. Posso desligar. Agora eu vou fazer a conexão final dos terminais aqui do motor, né, no relé térmico, para finalizar a montagem. E aqui, nesse primeiro momento, eu não estou preocupado com o sentido de rotação. Beleza? Foi ligado, motor conectado à estrela e agora vamos fazer o acionamento. Motor funcionando em determinado sentido de rotação. Beleza, ele vai ficar aí de acordo com o processo que ele vai estar sendo utilizado. Aqui eu posso fazer novamente um teste de intertravamento e tentar acionar o sentido contrário. Não vai dar certo, como a gente fez o teste sem o motor estar sendo acionado, tá? Quero inverter o sentido de rotação. Eu falei anteriormente, o procedimento correto é realizar a parada, esperar o motor parar. Quando o motor parar, a gente aciona o sentido contrário. Agora lá vai ser mostrado o outro sentido, tá? Bem, se eu parar e já fizer o acionamento no sentido contrário, né, dependendo da situação, pode ser que eu tenha uma sobrecorrente bem elevada na partida, porque eu estou ali com uma situação de campo alimentado numa sequência, determinada sequência, e depois eu faço uma inversão súbita da alimentação, e isso pode ocasionar uma sobrecorrente e vir até eventualmente disparar relé térmico, disparar conjunto de fusíveis NH, e isso não seria adequado, tá bom? Beleza, era isso que a gente queria testar. Funcionamento com reversão muito utilizado nas aplicações de ventilação, quando a gente quer ventilar em determinado sentido ou funcionar com a condição de exaustão. Então isso é muito usado aí nos ambientes industriais, quando a gente quer inverter fluxo do processo, né? Tá? Então é muito utilizado essa condição. Valeu pessoal, obrigado.